Paz do Criador, para todos que estão assistindo este vídeo. O nome do Criador, ele é algo tão importante, é tão importante quanto as doutrinas que muitos estão focados em ensinar. Por quê? O nome do Criador é uma identidade acerca do que ele é uma característica da sua formosura, de como ele se descreve para nós. Quando o Criador diz, eu sou, para Moisés, o que ele quer passar para o povo escolhido? Ele quer falar que ele é o Criador, ele é alguém eterno, ele é a sabedoria, ele é o Todo-Poderoso que atuou desde o princípio e que atuará até os dias do fim. Essa característica sendo desmontada por muitos reformadores, por muitas pessoas que se acham sábias, sendo que eu mesmo disse que ninguém é, somente ele é. Sendo ele o autor da sabedoria, do conhecimento, da vida, como nós, seres humanos, que não somos nada, usando da nossa vida, que Salomão mesmo falou que tudo que nós fazemos é vaidade, nada é válido. Como nós podemos dizer que o nome do Criador, que a definição, que o termo eu sou, que a origem das Escrituras, falando acerca disso, como vocês podem dizer que isso não é importante? Vocês estão equivocados. Muitos estão equivocados. Então a importância do nome eu sou deve ser respeitada, como ele sendo quem ele é. Ele é diferente de todas as divindades, de todos os deuses, de todas essas eras pagãs que cultuavam o Deus Sol, todas essas divindades. Ele é alguém que existe, ele é a vida, ele é o centro de toda a existência humana, das plantas, dos mares, de todas as coisas que você pode ver, que você possa sentir. Ele é a origem de tudo. E para terminar esse comentário aqui, eu quero pedir para que os irmãos assistam até o final este vídeo, para que vocês possam entender tudo que o irmão Rômulo falou. São muitas explicações acerca deste conteúdo, do nome do Criador. É muito importante o povo eleito ter esse conhecimento, porque somente o nome do Criador é quem liberta. Somente o nome do Criador é que pode fazer todas as coisas para você. Então, se você se acha alguém liberto, salvo, e você não dá importância ao nome do Criador, me desculpe, mas você está a um passo de cair a um precipício. Porque somente o nome do Criador é que pode salvar, regenerar, restaurar, dar vida. Somente ele é que pode fazer de você alguém salvo. Porque como bem sabemos, como muitos estão pregando, como eu prego, Filipenses 2,13 é apenas um resumo do que ele é. Ele é a regeneração que está em você. Ele é os bons frutos que o Messias fala, da boa árvore. Ele é tudo que você pode ver da natureza. Ele é tudo que a ciência não consegue explicar. Ele é o inexplicável. Ele é absoluto. Ele é o eu sou. Como bem o irmão André disse, é o nome dele que liberta. A verdade liberta. O que o texto diz? Yahuhanan. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? É só a verdade? É a verdade. Mas como que ela liberta? Conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade. Só então a verdade pode te libertar. Agora eu pergunto, como é que todas essas igrejolas, templos de pedra, feitos por mãos humanas, os quais o Criador não habita, que falam, Jesus, em nome de Jesus sai Satanás, é Deus, é Jeová, eles falam quantos nomes? Não falam? Falam. Você vê pessoas cada vez mais encapetadas lá dentro. Você vê cada vez mais pessoas lá
presas no engano, soberbas, hipócritas, não vivem o que dizem viver, estão lá dentro sentados tirando pó das cadeiras daqueles templos de Satanás. Ah não, as igrejas são do Senhor, é de Deus. Não, vai ler Apocalipse 2:9, onde fala que são a sinagoga de Satanás. Existe a sinagoga de Satanás. Existe em Apocalipse 17 a Babilônia. O que é a Babilônia? Significa confusão. A meretriz, o que é? É o sistema religioso que é hipócrita. E todos os que o seguem são filhinhos dela, são seguidores da prostituta mãe. Então não se considere alguém, eu conheci a verdade. Não, não. Tem muitas coisas que você ainda precisa aprender. Eu não estou dizendo aqui também que quem não sabe o nome do Aleph, do Yud, Rei, Vav, Re, do hebraico, do palebraico, não sei do que, do fenício, do alfabeto, do pictograma, não sei o que, que não é salvo. Então não é assim. Eu não estou dizendo que você tem que saber 100% das coisas, porque nós somos limitados. Eu não estou dizendo isso, mas você também não pode crer num nome errado. Você não pode crer que o nome Jesus salva. Você não está invocando o nome verdadeiro que salva. Você não está invocando, você está invocando um nome pagão. Então assim, nós não estamos dizendo aqui que você tem que saber a essência lá do Dagesh, do Kametz Hatuf, do Yud Re Vav Re, do hebraico, para ser salvo. Não é isso. O que salva é a soberania do Criador em eleger quem não merece. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. E também verso 11. É o beneplácito da sua soberana vontade que salva. Ele salva quem quer. Por isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador usar sua misericórdia, Romanos 9. Ou seja, ele escolhe para salvar quem quer. O problema é o seguinte: esses que ele escolhe salvar, ele se revela, ele faz conhecer, e a verdade sobre o nome dele veio à tona. Hoje a informação está mais acessada do que nunca, o livre acesso à informação, ainda, não sei por quanto tempo. Então, essas verdades são preciosas. Como é que alguém pode dizer que, eu ouvi que é Iá o nome dele, é eu sou, mas vai lá e diz que é Jesus e Deus? Não, peraí, daí pera um pouquinho, você está negando a verdade. Ninguém que nega a verdade é salvo, porque o Espírito, quando vier, vos guiará por toda a verdade. Yahuhanan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. E quando ele vier, capítulo 16, verso 8, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá entendendo? Então a questão é muito profunda, complexa e precisa de estudo, sim. Só que antes de tudo precisa de arrependimento. Arrependa-se você que acreditou na vida toda que o nome era uma coisa e quando era outra. Você acabou de invocar durante toda a sua vida nomes pagãos, Deus, Jesus, Javé, Jeová. Então, pessoal, o Criador, você acha que ele se agrada do quê? Misericórdia e obediência. Não sacrifícios. A verdade veio à tona. Pessoal, é um assunto muito sério. Não é brincadeira. As pessoas fazem chacota. As pessoas ignoram a verdade. Então assim, se você ignora a verdade, você não é salvo. A verdade está no Criador, então está nos eleitos. Ahayá, Achar Ahayá. Esse é o verdadeiro nome do Pai. Eu sou, em sua essência, em seu significado. O que nós também podemos dizer? Xarabaná. O que também nós podemos dizer sobre essa questão do nome quando ele se revela a Moisés? Que esse é o real nome dele, Ahayá, Achar Ahayá? Ou que esse é o significado do nome? Sim, também a essência é o significado do nome. Significa que ele é o autor de tudo, o criador de tudo. Ele não vai existir. E não é que antes da eternidade ele não existia ainda, ele sempre foi. Ele que criou tudo, inclusive a eternidade. Ele que criou todas as coisas. É isso que significa. Você, se for salvo e glorificado, em 1 Coríntios 15, 51 e 58, você vai herdar então a vida eterna, corpo imortal e a glorificação.
um corpo transformado, incorruptível. Na eternidade, na Nova Jerusalém, que é onde, biblicamente, os eleitos vão habitar, você vai conhecer muito mais do Criador. Você vai saber muito mais dele, porque você acha que ele se revelou por completo para nós? Insetos, a Bíblia nos chama de gafanhotos, vermes. Não, ele é infinito, ele não tem limite, ele não pode ser definido. E é por isso, é só porque ele não pode ser definido por uma criatura pecaminosa como eu, que eu não bato o martelo dizendo: esse aqui é o nome dele. Eu só estou dizendo o seguinte: ele revelou o significado do nome a Moisés, e o significado é esse: Ahayá, achar, Ahayá. Então, você tem uma base, você tem um início. Você não pode dizer que o nome é Jesus. Você não pode dizer que o nome é Deus. Você não pode dizer que o nome é outro. Porque ele deu um significado claro para o nome dele. Então você não pode deturpar isso. Quem deturpa isso está tentando deturpar o caráter do próprio Criador de todas as coisas por causa do seu achismo. Não, eu acho que é. Eu acho que é Deus, Jesus. Nada disso. Você vai pro lago de fogo com o seu achismo. A verdade existe. É óbvio que eu não vou bater o martelo aqui, mas a verdade do significado existe. A origem existe. Por mais que algumas pessoas deturparam, e muito. Porém o significado ficou. Mas então você pega e fala assim: tá, Rômulo, então se o que importa é o significado, então não precisa falar, não precisa lá ver que é Ahayá, achar, Ahayá. Pode chamar de Jesus, pode chamar de Deus. Não, por causa que Jesus e Deus têm outro significado. Entendeu? Você não pode chamar de Baal. Baal tem um significado. Você não pode chamar de Jabulon, porque Jabulon tem outro significado. As letras hebraicas têm significados. Cada letra tem um significado individual e um número, um valor numérico. Então você tem que entender essas coisas. Isso é muito sério, pessoal. As pessoas estão indo para o Lago de Fogo, não estão nem aí. Não é a seita do nome. Não, é a seita. Olha o nível farisaico. Quem prega o verdadeiro nome do Pai virou uma seita. Agora eu quero até dizer uma outra coisa. Existem pessoas que estão disseminando outros nomes. E essas pessoas estão disseminando o que é um denorex. O que é o denorex? É algo que parece, mas não é. É como se fosse Satanás virando um anjo de luz. Ele não é um anjo de luz, mas ele pode se transfigurar num anjo de luz. Tá entendendo? É o denorex. Então nomes falsos como Yaohu, não existe nenhum vocábulo hebraico com o inicial Yao. Não existe. Não tem isso na literatura hebraica. Nenhum manuscrito, nada. Então vocês estão completamente enganados. Os nomes errados, então Jeová, não tem nada a ver, pessoal. Tá entendendo? Então muito cuidado com... Porque aí sim, aí eu até digo, sim, que existem seitas do nome. Só que não é do verdadeiro nome. São de outros nomes. É do Denorex, Yaldabaoth, Demiurgo. Vocês precisam entender isso. Vocês têm que estudar com discernimento e humildade para compreender essas coisas. Do contrário, vocês vão continuar no engano. Entendam isso. O significado é esse que eu falei. É isso. Então eu queria apenas fazer esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o assunto, ok? E... você tá vindo um carro e vai dar um valor. Que bárbaro, né?